TV Interação, canal 17. Jornal de Ananindeua, 32 anos. Oferece... Sou Erlon Andrade e hoje eu tenho o prazer, a satisfação de entrevistar uma pessoa que é praticamente um mito no município de Ananindeua. Escritor, jornalista, artista plástico, Jorge Granhem. TV Interação, Jornal de Ananindeua. Senhor Granhem, como que nasceu a ideia de criar um jornal no município? Em 1983, eu observei que Ananindeua precisava de um jornal que divulgasse as coisas do município. E nessa época eu peguei a picareta, enxada e construí o prédio. Sozinho construí um prédio de 2 andares. E daí parti para o jornal. Fiz o jornal de Ananindeua, um jornal gratuito, com 12 páginas na época, tamanho tabloide, e depois partia a fazer outros jornais. Por exemplo, Santa Isabel, Extensão Rural, Jornal de São Miguel, o Mururé, Jornal da Polícia Militar, Jornal da Assembleia de Deus, o ELA, e uma infinidade de outros jornais. Uma faixa de um jornal por dia. E eu só fazia tudo isso e distribuía nos municípios vizinhos. São Miguel, Santa Maria, Castanhal, todas essas. Eu saía à noite e de dia estava aqui para fazer outro jornal. Daí partiu por livro. Editei vários livros. A verdadeira história de Marituba, os prefeitos de Ananindeua, que é uma biografia completa, foi vendido todos as edições. Ainda hoje tem gente procurando a edição do livro e não tem, estou fazendo outra tiragem. E daí partiu para frente. Qual foi a data da criação do Jornal de Ananindeua e no início, qual era o número de tiragens? A tiragem é uma faixa de 15 mil exemplares. E tinha que ser distribuído em todos os municípios. Aí eu tinha que trabalhar noite e dia para poder fazer essa distribuição, fazer o jornal e pensando já na forma do jornal. Em toda a sua trajetória, essa trajetória artística, literária, o que mais lhe marcou na sua vida? Até por enquanto não marcou nada. Eu viajei muito, o Brasil todo. Nunca gastei um tostão de passagem, nunca peguei uma maleta, sempre ele vinha me buscar. Viajei, eu não sei quantos municípios, quantos estados. Eu sei que São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, tudo para ilustrar catálogo telefônico. Na época não existia informática. A solução para conseguir um negócio tinha que ser no catálogo. Então eu estava lá, ilustrando e fazendo os layouts para poder ser vendido. Durante o período que o senhor esteve à frente do Jornal de Ananindeua, quem lhe apoiou e quais as associações que estavam do seu lado? A associação do Jornal de Ananindeua foi criada a fim de distribuir o jornal. Santa Maria, São Miguel, Castanhal, Marituba, Ananindeua, enfim, foram 20. Então, essa associação, eu pegava o jornal, entregava lá e eles faziam a distribuição gratuita. Ok, agora o senhor como um artista, um homem que se aplica a mostrar o seu talento, o senhor se sente valorizado? Eu acho que isso, até hoje o pessoal me procura para saber quando os alunos, o último trem foi em 1964, ninguém tem foto, só eu que tenho foto. A invasão dos porcos selvagens, depois da Segunda Guerra Mundial, e das bombas que destruíram Hiroshima e Nagasaki no Japão, a terra temeu. No Brasil, no Pará, em Castanhal.
ninguém viu, só eu vi. E acontece, naquela época ninguém tinha máquina fotográfica, mas eu tinha a canhota, que pintei o quadro, fui a São Paulo e venci o concurso Talento da Maturidade Brasil 2013-14. 22 de setembro de 1996 foi a data de emancipação do município de Marituba. E o Jornal de Ananindeua, ele foi talvez o único que publicou essa matéria sobre esse assunto e acompanhou. Então, como que foi esse dilema, esse assunto tratado pela comunidade? Quem foi a favor, quem foi contra? O Jornal de Ananindeua foi o único a favor da emancipação de Marituba. Aí existia pouca publicidade. Então, o próprio jornal, criado por mim, criou um outro jornal, a Folha de Marituba. E a Folha de Marituba brigava com o jornal para poder ganhar força. E assim começou a briga dos dois jornais. Ninguém sabia que era eu que fazia a Folha de Marituba. Mas aí foi vendido muitos comerciais e se deram bem. Bem, em Marituba são 22 anos de história. De lá para cá, o que mudou? Mudou muita coisa. Porque Marituba não tinha delegacia, bancos, e agora tem tudo isso. E antes não tinha nada. Dentro desse contexto da criação do município de Marituba, quais foram as personalidades que se destacaram, que estiveram à frente? As personalidades que se destacaram, de acordo com o meu livro, A Verdadeira História de Marituba, foi seu Luiz Mesquita da Costa, um apaixonado pela vila de Marituba, ex-funcionário da Estrada de Ferro de Bragança e nascido na cidade de APU. E daí se juntou ao José Morgado, um ex-funcionário da Estrada de Ferro, Nelson Rabelo e Elaide Soares, que não disse, né? Elaide Soares e outros que lá. E eu participando e empurrando no jornal para poder movimentar, sem ganhar um tostão com isso. Senhor Granhei, o Jornal de Ananindeua, desde a sua edição número 1, nós podemos ver pelos arquivos que nós conferimos a qualidade. Então, fica a curiosidade, quem lhe ajudava? Olha, ninguém me ajudava, porque eu tenho uma experiência de desenho, fazia os desenhos, o layout, e a diagramação, a paginação, o retoque de fotolito, a entrega do jornal e a venda dos anúncios. Tudo era feito, eu fazia direto. O senhor continua em plena atividade nas obras artísticas. Continua pintando, desenhando. Mas com relação ao Jornal de Ananindeua, em qual momento que o senhor disse assim, não, agora eu vou dar um tempo e vou repassar a responsabilidade para outra pessoa? Quando eu resolvi parar o jornal, foi na época em que morreu a Geracina, minha esposa. E eu achei por bem dar uma parada. E eu tinha um amigo muito competente, Eduardo Silé, que era presidente da Associação de Amigos do Jornal de Ananindeua, lá no Jaderlândia, né? E daí eu passei para ele o jornal para ficar a cargo dele. E eu fico trabalhando como pedreiro, carpinteiro, tudo que vinha pela frente. Só parei por aí. E o Silé continua nativa. O que significa esse nome para o senhor? Geni Granhem Begô. Geni é minha filha, ela é formada pela Universidade Federal do Pará, é artista plástica, é professora formada em letras. E está sempre comigo aqui. Inclusive estivemos agora em São Paulo
e ela foi a minha secretária-geral que realizou toda a documentação para podermos viajar. Ela tem outros livros que ela está fazendo também, mas só é que os livros dela são diferentes do meu. O meu é a história dos vereadores, todos os vereadores que passaram pela Câmara de Ananindeua. Conversar com o Jorge Granhem é voltar no passado, é receber uma lição de vida. E eu quero que o senhor fale um pouco sobre o prêmio que o Jornal de Ananindeua recebeu quando completou 30 anos, recebeu dos Correios. Foi a primeira vez que os Correios homenageou um jornal. Olha, foi a primeira vez que os Correios homenageou um jornal e escolheu o Jornal de Ananindeua por ser uma distribuição gratuita. E, portanto, eu tive que fazer a estátua para fazer o selo. Daí está aqui a mostra do selo. Agora, para finalizar, com relação ao livro que o senhor escreveu sobre Ananindeua, sobre os prefeitos, o senhor tem a intenção de relançar esse livro? Não, eu tenho a intenção de fazer outros livros parecidos, mas sem relançar, porque isso aí já passou, né? Parabéns mais uma vez ao Jornal de Ananindeua, a notícia do tamanho da verdade. 33 anos não são 33 dias, é muito tempo. É uma história, na verdade, né? E as pessoas que trabalham, o fundador, o seu Jorge Granhem, tem, com certeza, ele nos falou que tem todo um carinho, todo um cuidado. Quando ele resolveu passar o Jornal de Ananindeua, ele não passou assim aleatoriamente, ele escolheu a pessoa certa para passar o Jornal de Ananindeua, para passar a administração. E hoje quem administra o Jornal de Ananindeua é o Eduardo Silé, o homem que está levando aí a história do Jornal de Ananindeua adiante. De parabéns, é o melhor jornal da atualidade do município de Ananindeua, é o melhor e maior jornal do município de Ananindeua. Afinal de contas, são 33 anos, certo? Nós vamos agora com o Alcindo Júnior falar sobre a política do município de Ananindeua. O homem que mais entende, o homem que mais está por dentro da política do município de Ananindeua. Acorda Ananindeua com Alcindo Júnior. A gente está aqui com o espaço do Movimento Acorda Ananindeua, passando as informações da política Ananin, da política que acontece aí no nosso dia a dia, nesse período eleitoral que está chegando na sua reta final, né? E a gente tem algumas informações para passar para os telespectadores, mas antes a gente quer falar do melhor informativo de Ananindeua, que é o Jornal de Ananindeua, onde você está bem informado, onde você tem uma variedade de notícias de várias áreas e de muito interesse da população de Ananindeua. O Jornal de Ananindeua, que tem também o espaço Acorda Ananindeua, que eu, Alcindo Júnior, escrevo para você, que se interessa pela política Ananin, e a gente tem aí esse espaço importante nesse veículo de comunicação, que é o Jornal de Ananindeua, e também o espaço do meu amigo Erlon, que escreve Opinião e Versos, que coloca seus pensamentos, as suas ideias, e outros companheiros também, que enriquecem ainda mais o Jornal de Ananindeua. Você sabe, é o melhor informativo